Bom dia. Abraham Weintraub, o ex-ministro da Educação, que foi muito criticado por, digamos, abuso da liberdade de expressão e liberdade de opinião sobre China e sobre Supremo, foi eleito por unanimidade dos 9 países que votam, diretor do Banco Mundial e assume nesta semana. Fica aqui o registro. Enquanto isso, repercute no mundo medida do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, atingindo o Facebook até no planeta Terra, além da fronteira brasileira, além do nosso espaço terrestre, da nossa fronteira marítima e de nosso espaço aéreo. O Facebook disse que é uma medida extrema que invade direitos e jurisdições pelo mundo inteiro. E é verdade. Enquanto isso, um grupo de integrantes do Ministério Público, chamado Pró-Sociedade, recorreu à Corte Internacional de Direitos Humanos, que está baseada no Pacto de São José da Costa Rica, Pacto de Direitos Humanos, do qual o Brasil é assinante, né, mostrando que as medidas do Supremo Tribunal do Brasil estão violando os artigos 7º, 8º, o 11º, 13º da Convenção, né, restringindo direitos, restringindo a liberdade de expressão, o direito de associação, a falta de recursos, a prisão, sem haver crime previsto, né? Não existe esse crime de fake news, né? Mas, enfim, está tudo muito estranho aqui nesse país, porque a própria Constituição brasileira está sendo desobedecida pelo tribunal encarregado de interpretá-la, né? Liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de trabalho, sem censura prévia, tudo isso aí se passou por cima até na imunidade parlamentar. Mas, enfim, é uma questão que, sei lá, está amadurecendo por aí, né? E vamos ver como é que o Supremo, por exemplo, reage à ação direta de inconstitucionalidade que a Advocacia Geral da União impetrou, né, lá no Supremo. O ministro-presidente do Supremo disse que não tem pressa para examinar. Enquanto isso, há pressa no Congresso, né? Os presidentes da Câmara e do Senado já estão olhando a eleição do novo presidente da Câmara, novo presidente do Senado, o presidente do Senado quer ficar, o apoio ao presidente está sendo muito bem articulado e aumentando no Congresso, o que significa que pode haver influência dos apoiadores do presidente na eleição do novo presidente da Câmara, novo presidente do Senado, ou reeleição, parece que o Alcolumbre está querendo reeleição. Enfim, isso, no Senado pode ter consequência no Supremo, porque até agora os pedidos de impeachment de ministro do Supremo ficam engavetados lá por Alcolumbre. Essa é uma situação que pode, uma eleição no Senado, principalmente, de um novo presidente, ter uma consequência sobre isso. Bom, os chineses já marcaram para o dia 25 de setembro um campeonato mundial de jogos eletrônicos. Vai ser no principal estádio de Xangai, né, que é uma das maiores cidades da China, estádio de Pudong, né, é o League of Legends. Então os chineses já estão apostando aí que não vai ter mais nenhum problema com o vírus. Aliás, eu vi imagens da China, o pessoal não está mais usando máscara, né? E um grupo de médicos chamado Médicos por la Verdad, que se reuniu na Espanha, Médicos pela Verdade, médicos da Áustria, da Alemanha, da França, da Espanha, da Argentina, do Brasil, né, dizendo que essa pandemia, na verdade, tem um fundo político, segundo os médicos. E eles recomendam cuidados normais para as pessoas que estiverem doentes e as pessoas com comorbidades, e recomendam, né, o uso da hidroxicloroquina. Depois a gente vai chegar à conclusão de que, desde o início, o presidente do Brasil estava certo. Bom, enquanto isso, a gente nota, por dados da Organização Mundial do Comércio, que o agro brasileiro realmente está tendo um desempenho mundial que provoca ciúmes da concorrência.
É o único que está crescendo mesmo durante essa epidemia nas exportações, né? Tanto que os portos de Santos e de Paranaguá estão mostrando recordes a cada mês, né? O agro, aqui no Brasil, vai ser a locomotiva que vai puxar a recuperação do país. De Brasília, Alexandre Garcia.